Bem-vindos a um podcast em comemoração ao Dia Mundial do Rim. Esse ano o Dia Mundial do Rim terá temas sim, muito interessantes. Nós estamos aqui reunidos com Raíssa Carmo de Souza. Ela é dona do perfil Hemodiálise Não É o Fim, paciente renal há 15 anos, mãe e paciente renal em hemodiálise, e ela vai ter uma história fantástica e inspiradora para nos contar. Estamos também com Arthur Firmino Neto, criador e apresentador do Renalcast. É um podcast voltado aos pacientes renais. Também faz hemodiálise há 15 anos. Ele é diretor de comunicação da Abra Renal e é formado em Direito e Marketing. Junto com a gente, o Dr. Bruno Miluc, médico nefrologista, formado pelo Servidor Público Estadual, em que eu tenho um apreço fantástico, conheço ele aqui há 20 anos. Meu nome é Rubens Lodge, sou médico nefrologista e nós estamos aqui juntos para conversar sobre o Dia Mundial do Rim. Vamos lá, Raíssa, conta um pouco pra gente da sua história. Olá, um prazer estar aqui. Eu me tornei paciente renal aos 15 anos, depois de uma longa investigação, porque o meu diagnóstico hoje é de GESF, e demorou 1 ano e 7 meses para descobrir esse diagnóstico, por conta que a gente fazia biópsia e nunca dava os resultados que eles estavam procurando, não dava nada nas biópsias. Há 15 anos atrás era bem mais difícil diagnosticar, achavam que era lúpus, e eu passei por vários exames, até que, graças a Deus, a gente descobriu que era GESF, mas aí já estava com a perda da função renal bem avançada, e foi quando eu comecei a dialisar há 15 anos atrás. Uma barra, eu tinha 15 anos, parei de estudar por um tempo, porque fora de condições de continuar estudando na época. E eu, além de tudo isso, eu ainda estava fora da minha cidade de origem, que foi onde eu nasci. Eu fui visitar meus avós e lá eu adoeci e não podia vir embora. Quando eu voltei, né, que eu morava em Brasília, aí foi quando a gente começou a fazer realmente o tratamento e tentar descobrir por que eu passava tão mal e já estava tão debilitada. E aí eu comecei a fazer a hemodiálise, que foi o que me permitiu melhorar, porque eu já estava numa situação muito ruim, já estava bem mal, desnutrida, desidratada, com hepatite medicamentosa, porque eles tentavam todas as medicações, corticoide, tudo, para tentar reverter a perda da função renal, e a gente não conseguia, porque não sabia o que era. E quando eu vim para Brasília foi quando a gente descobriu realmente, e recebeu o apoio da minha família, que estava mais próxima, as pessoas com quem eu sempre convivi a minha vida inteira, meus tios. E aí foi quando a gente começou a encaminhar aí para o tratamento e a aceitação do tratamento também, né? Que é muito difícil num adolescente. É meio... A gente Posso, é já, meio posso já fazer rebelde. pergunta? Pode. Posso já Pode. começar? Pode, lógico. Ô, Raíssa, você lembra se na ocasião que você recebeu o diagnóstico e começou a fazer ou pelo menos começar a fazer os exames até chegar no diagnóstico, como você falou que não foi uma coisa tão simples, você lembra se era claro para você se você era acompanhado com um nefropediatra, ou se você já era acompanhado pelo nefrologista de adulto, ou se ficava mais ou menos ali no meio do caminho, não sabia quem que era o dono do caso? Lá no Tocantins eram 4 nefros, que eram 2 pediátricos e 2 de adulto, que eles tentavam descobrir o porquê que estava tudo acontecendo, e estava muito difícil de entender. Quando eu vim para Brasília, foi um de adulto já, um nefrologista de adulto, e ele falou assim que tinha que investigar desde a infância para saber por quê, porque pelo que estava acontecendo comigo não era uma coisa de agora, que tinha acabado de acontecer. Entendi. Então, Então, quando você veio para Brasília, você estava ali na casa dos 15, 16 anos. isso. E você, Arthur, você também tem 15 anos de diálise. Conta aí como é que foi isso pra Também, você. no meu caso, foi aquele caso que de repente aconteceu. Um dia eu estava fazendo estágio na Procuradoria do Município, aqui em São Paulo, e um dia me deu uma dor muito forte nas costas. Mas uma dor muito, muito forte, não tinha posição. De pé doía, sentado doía, deitado doía. E eu falei, pô, preciso ir pro hospital porque deve ter acontecido alguma coisa ruim. Fui pro hospital, a pressão estava lá em cima, 18,10. E aí tomou medicamento para pressão, tomou medicamento para dor, e o médico pediu um ultrassom. E fiz o ultrassom e tal. O cara do ultrassom ainda virou para mim e falou, ó, tem alguma coisa errada com o seu rim.
Mas o médico não falou nada. Falou, não, passou a dor? Passou. Então vai para casa. Só que por conta da pressão alta, minha mãe ficou muito preocupada e falou, não, vamos marcar uma consulta com o cardio pro dia seguinte. Marcamos, quando eu cheguei no cardio com os exames, ela olhou, ela falou, você aceita ali o hospital, né? Eu falei, aceito. Falei, eu vou te mandar para lá. E me fez uma cartinha. Chegou na cartinha encaminhando ao nefrologista. E aí, pô, cheguei no hospital, o nefro pegou a carta e falou, ó, você vai subir pra UTI. Do além, isso. Foi do Não, nada. do nada. Eu falei, mas posso ficar com óculos pelo menos? Ele falou, não, nem o óculos. Eu falei, tá bom, vamos lá então. E aí ele veio até mim, o Marcos Sanches, Dr. Marcos Sanches, virou pra mim e falou, Arthur, a gente vai fazer um exame aqui para te definir se você tá com uma insuficiência renal aguda ou crônica. Eu falei, tá, faz aí. Eu nem imaginava o que era doença renal, o que era insuficiência renal. E aí ele virou pra mim e falou, ó, infelizmente é a crônica. Eu vou ter que te passar um catéter e você vai começar a dialisar. Eu falei, tá, beleza. Vamos nessa, né? Precisa fazer, então tá bom. Mas sem entender, não tinha caído a ficha, né? 21 anos, 21 né? anos. Minha área era outra. Não era saúde. E eu lembro que eu passei o catéter e comecei a dialisar no hospital. E eu falei, pô, e agora? Dá um choque, né? Até depois eu fui pra clínica e era um fato muito engraçado, né? Porque nas primeiras sessões eu quase que levava um ônibus com uma torcida de futebol. Porque iam meus pais, minha irmã, meus avós, todo mundo queria ir assistir. E eu falava, gente, eu não vou morrer aqui não, fica tranquilo, vocês estão... Ficava na janelinha, sabe? Olhava pela janelinha, tá todo mundo com a cabeça lá olhando. Pega a gente de surpresa? Pega. O diagnóstico pode ser muito complicado de se lidar. Ainda mais quando você... Pra Raíssa deve ter sido pior ainda, porque ela é O muito interessante mais é que a história de nova. vocês é exatamente o oposto, né? Ela tem um ela tem uma sintomatologia arrastada que vem, que ninguém sabe, que nem vai, não sei o que, não sei o que. E, pum, diagnóstico. E você, olha, eu tô tranquilo e de repente eu vou pra UTI Não, e vamos fazer, E né? aquilo, o diagnóstico foi extremamente rápido. No mesmo dia, glomerulonefrite. Vamos para diálise. Sabe? Realmente foram duas histórias muito diferentes. Era tudo que eu queria, começar a diálise o mais rápido possível. Teve uma hora que eu falava assim, pelo amor de Deus, eu quero ter lúpus. Porque eu quero ter alguma coisa que saber, seja. saber o que né? você tem, né? Eu Isso quero muito ter alguma difícil. coisa Um que seja diagnóstico detectável. fechado, né? Porque eu ficava internada, eu não podia ir pra casa. A doutora me liberava sexta pra voltar no domingo. Tipo, nem suspendia a internação. Falava, Raíssa, eu vou deixar você ir pra casa só pra você Saiu um pouco. sair um pouco. Porque eu passei aniversário, Natal, Ano Novo, tudo internada no hospital. Porque não Esse- tinha esse- satélite, não tinha vaga pra diálise fora. nada. Ela não tinha sabia o diagnóstico. que era. Tava perdendo a função, aos poucos. Ainda tinha, tomava vários diuréticos. E não tinha começado a dialisar ainda, né, Raíssa? Não tinha começado a dialisar. Esse período durou quanto tempo? 1 ano e 7 meses. Ela foi dialisar em Brasília, né? Foi um conservador que eu passei dentro do hospital. Nossa. Fiz pulsoterapia, fiz todo tipo de tratamento preventivo para tentar descobrir, ver se parava a perda da função renal. Perdi o cabelo, fiquei careca por causa dos remédios muito fortes. Diurético, eu tomava 10 comprimidos. Ou seja, que seja lúpus ou diálise, mas que comece logo pra acabar esse episódio e começar um novo, né? Minha vontade era descobre que seja lúpus. Toda vez que eu ia fazer o exame de lúpus, eu falava Você assim, até seja fala, lúpus, né? seja lúpus. Quando você efetivamente começou a diálise, você tava com quantos quilos acima? Eu tinha 15 anos e eu tava com 20 quilos de inchaço. Eu fiz eu fiz 2 diálises, que é 13 horas de diálise. Bem fraquinha, porque eu tava muito debilitada. O meu coração tava já muito ruim mesmo. E aí o médico falou assim, a gente vai fazer agora, porque a gente não sabe. Se não fizer, ela vai morrer. Se fizer, a gente também não sabe. Não pode garantir muita coisa, porque ela tá muito fraquinha. Eu penso até, Rubens, não sei qual que é o seu olhar para isso, mas o momento de começar a diálise é sempre único para cada um. Nunca se repete, Nunca se sabe? repete. Eu já tive paciente que fez um tratamento conservador longo, sabendo que ia entrar em diálise, e aí você espera que talvez aceite melhor e aceitou mal. Assim como paciente que foi pego no susto de ter que começar a diálise e, levou super bem. E paciente que no fim do conservador tava numa ansiedade tamanha de começar a diálise, eu falava, mas não precisa ainda, seus exames até que estão aceitáveis. Eu não aguento mais esperar. Eu preciso começar a fazer diálise, porque eu tô morrendo de ansiedade. Eu falei, então vamos começar. Chega num ponto que você precisa que se resolva o que está acontecendo. Até porque o conservador também, para alguns, é torturante.
Você Nossa, se eu tomei limita, muito não suco é? de laranja com clara de ovo. É isso que eu ia Com colocar. albumina, que minha albumina caía Mas demais. com suco de laranja. Suco de laranja, vocês passavam esse- albumina. Exatamente. controvérsia, né? Esse momento limítrofe, né, entre lá da uremia para entrar em diálise, ele é um momento muito restritivo em todos os aspectos, né? No aspecto da dieta, no aspecto do seu ir e vir, do aspecto de todos os aspectos. Então, realmente, isso deve dar uma coisa. Mas, Bruno, me conta um pouquinho. Eles dois contaram para mim aqui os últimos 15 anos, como foi para você escolher nefrologia? Bom, eu acho que... Ou melhor, Rubens, eu acho que Pode falar, Bruno. o que me fez olhar mesmo para a nefrologia foi quando eu entendi como é que funcionava uma máquina de diálise. Ou como é que funcionava o capilar. Eu olhei assim, era um conhecido nefrologista, estava me explicando, eu falei, cara, quem pensou nisso? Pô, o cara que pensou nisso tá à frente do nosso tempo, ou estava à frente do tempo quando ele pensou nisso, né? E aí, acho que somado às outras disciplinas cirúrgicas que nunca me chamaram atenção e cada vez mais olhando para as especialidades clínicas, em um momento, acho que quase todos os clínicos passaram por isso, que é pensar entre cardiologia ou nefrologia, que são especialidades clínicas complexas, né? E aí eu já gostava de nefrologia, já tinha esse contato com o Rubão, aí acabei indo para nefrologia mesmo. É interessante isso, porque quando vocês vêm com uma história lá atrás, vocês têm muito tempo de diálise, né? Os 15 anos, etc. Tem médicos hoje, não é o caso do Bruno um pouco mais, que estavam ali escolhendo a sua especialidade quando vocês estavam começando A dialisar. a dialisar, né? E esse caminho paralelo, eles se encontram em um certo momento. Esse ano, o Dia Mundial do Rim, ele tem alguns temas interessantes. Um dos temas interessantes é prestar atenção nos vulneráveis. Como é que você entende essa frase? Eu acho essa frase muito, muito interessante, porque para mim, vulnerável pode ser qualquer um, porque a doença renal não escolhe por cor, não escolhe por raça, não escolhe por ter uma predisposição. Pode acontecer com qualquer um. Então eu acho que quando a gente está usando essa palavra vulneráveis, nós estamos abrangindo todo mundo. Porque todo mundo pode vir a ter um problema renal. Até por isso que a importância, né, da campanha com o exame de creatina. Para você medir, para ter uma noção do como vai seu rim. Se você perguntar, acho que de cada 10 pessoas, você já fez o exame de creatina? Eu acho que umas 8 vão falar que não. Nunca não sabe nem o que é. Nem sabe o que é. Esse desconhecimento acaba levando a um aumento de casos de paciente em diálise. Porque é aquilo, né? Às vezes o cara já está com o rim meio baleado, já está no caminho da diálise, mas não faz o exame. Quando ele vai descobrir, que provavelmente foi o que aconteceu comigo. Provavelmente meu rim já vinha mancando. Mas eu não fazia o exame, não fazia esse exame especificamente. Os outros estavam todos normais. Isso é uma questão interessante, porque você vê que existe uma atitude de cuidado com a sociedade, que você tem lá na coisa de margarina, não contém colesterol, né? Não contém colesterol. Quer dizer, você sabe o vínculo entre o colesterol aumentado e as doenças coronarianas, doenças cardíacas, mas não tem um recado a questão específico. proteica ali, ou outras questões inerentes ao sódio, ou inerentes à medicação, inerentes a isso, à automedicação, que possam vir a levar essa pessoa a ter um dano renal. O Dr. Rubens, o Dr. Bruno, a Raíssa sabe. Você quer ver uma informação que é extremamente difícil de ser encontrada? O potássio dos alimentos. Você não encontra fácil. E é algo de extrema importância. Mas fora do país é muito fácil encontrar. Tudo que você pega está lá, o último item, potássio. E tem a quantidade. Aqui no Brasil é raríssimo o produto ter isso. Até para o renal é uma preocupação, Sim, a menos quando você está vendo ali, porque é o que mata. É, o de vida ou morte. De vida ou morte. E como a Raíssa lembrou bem, da automedicação. Muita gente se torna renal, por quê? Tô com aquela dorzinha aqui, vou tomar um anti-inflamatório. Essa bandeira, eu levanto e eu sou defensor de que anti-inflamatório tem que ser vendido com receita. Igual antibiótico. Antibiótico não é com receita? Com dias contados? Anti-inflamatório é a mesma coisa. Foi um dos motivos da minha insuficiência renal. Eu tinha muita inflamação de garganta na minha infância. E eu lembro claramente, a gente comprava o amoxicilina,
tomava enquanto a garganta estava inflamada, depois que melhorava a gente parava de tomar. E aí O depois médico falou, Raíssa, tem uma bactéria no seu organismo que ela tá tão forte, que não adianta te dar nenhum remédio para você. Ela acabou com tudo aí dentro. E assim, você vê, nos Estados Unidos, você compra pote de ibuprofeno, Na farmácia livre. e é pote com um monte de comprimido, né? E assim, eu já coloquei paciente em diálise por abuso de anti-inflamatório, né? E paciente que tem gota, né, que acaba usando anti-inflamatório por muito tempo, são pacientes que Mas é um acabam peso evoluindo muito por doença crônica. difícil. Eu acho que é uma balança muito difícil, porque o cara tá em dor todo dia, né? É. E aí ele vai trocar o futuro pelo presente. Essa é a grande questão ali. Óbvio que eu sou absolutamente contra isso. Os Estados Unidos isso é livre, mas, por exemplo, se você vai na Alemanha, você não compra de jeito nenhum anti-inflamatório sem receita. Mas de jeito. O cara te dá um fitoterápico, mas não vai te dar um anti-inflamatório. Mas, assim, existe esse peso, né? Que muitas vezes o ser humano ele troca o presente pelo futuro, né? Ou o contrário, o futuro pelo presente. Então, olha, eu tô com dor agora, mas isso vai fazer mal pra você, mas depois eu vejo, porque agora eu tô com dor. Eu vou resolver Né? agora. Exatamente. Então, essa dinâmica, ela é uma dinâmica muito maior. Essa questão dos vulneráveis, eu acho que em vários momentos, né, o paciente renal crônico, ele é um vulnerável, porque a gente sabe, estatisticamente, a gente sabe na prática, que ele está mais vulnerável a outras doenças. O Covid, ele pegou Sim. muito mais pesado no paciente renal crônico do que outros pacientes mais saudáveis, né? O paciente renal crônico, a gente inclui até o próprio paciente transplantado, que ainda ele tem um degrau a mais de vulnerabilidade, apesar de ele estar muito melhor do ponto de vista sócio-inclutivo pós uma boa diálise, né? Mas o vulnerável é porque uma pneumonia nesse paciente ele é mais grave, né? Um Covid nesse paciente é mais grave. Qualquer coisa ele é mais grave. Você ficou internada por conta do Covid, né, Raíssa? Fiquei internada 15 dias. Fiquei bem ruim. Eu cheguei no hospital com 30% do pulmão comprometido já. E eu não senti nada, não tive febre. Eu sentia uma dor quando eu respirava, assim, que parecia quando você tá com gases, tomei remédio, não melhorava. E foi piorando. Aí eu fui no hospital, cheguei lá, a doutora falou assim, você tá com pneumonia, a pneumonia tá bem... No último censo brasileiro de nefro, né, Rubom, de 2018, trazia uma taxa de mortalidade da doença renal crônica entre 15% e 20% em 12 meses, né? Uma semana eu perdi 3 amigos, assim, de uma vez. Eu internada no hospital, só vi o pessoal... Essa dinâmica que se cria dentro de uma clínica de diálise, né? Principalmente essas clínicas que têm salões maiores, muitas vezes com 10, 20 pacientes, é uma dinâmica toda especial. Você tem alguma história dessa dinâmica? Eu acho bacana que a gente, na clínica mesmo, nós tem grupos de pacientes que saem para jantar, que saem para almoçar, eu costumo dar uma exagerada, lembra? Deixa isso pra lá, né? Não vamos entrar nessa pauta. Mas não. é muito interessante que eu brinco que acaba, no Renalcast a gente até, é uma coisa que eu falo e a gente brinca, né? Nós somos uma grande família renal. E nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, você vê muito esse contato quase familiar. E aí a gente até cai nessa questão de... Não é toda a família que sabe lidar com o diagnóstico também, que é uma coisa importante. Às vezes a família fala, tá fazendo corpo mole. Não é tudo isso. Ou o excesso de cuidado também, né? O excesso de cuidado. Às vezes não prende o paciente. Não vai fazer isso que é perigoso, não faz isso que vai dar... E você percebe muita gente buscando apoio em grupos, na internet... A Raíssa, com o perfil dela, Hemodiálise Não É o Fim, ela recebe muita mensagem. A gente no Renalcast recebe muita mensagem. E às vezes quando a gente aborda uma coisa específica, como por exemplo a creatina, muita gente vem e fala assim, putz, mas eu não sabia desse exame. Vou pedir pro meu familiar fazer para ver como é que tá o rim. Você percebe também uma falta de informação muito grande. Eu lembro uma vez que uma novela, eu acho que foi da Globo, não tenho certeza, passou uma paciente renal. E essa paciente basicamente era um zumbi. E ela falava, se eu não transplantar, eu vou morrer. E que não é verdade. E deitada na cama e falava, toma água. Não posso tomar água. Não posso, tem que molhar gases e pôr na boca. Sabe, mostrando um quadro deprimente. E aí muita gente chega, quando recebe o diagnóstico, e vai com essa mentalidade. Eu vou morrer.
eu tô ferrado. Eu vejo muito importante, por exemplo, um podcast como o nosso aqui para desmistificar algumas coisas também. Além Não, de porque a falar gente escuta muito o pessoal falando, não pode beber água. Fulano que faz. Você bebe, quando vê eu e o Arthur que posta alguma bebida, alguma coisa assim, que a gente bebe, um suco, qualquer coisa. Mas você bebe? Não, essa não é a pergunta. A pergunta é assim, mas pode? Tipo, Sempre porque essa o pergunta. meu parente faz e ele só molha a boca. Mas Ele eu só acho que o interessante é a come a gente. pedrinha de gelo. A gente sempre. Ninguém vive desse jeito. A gente sempre fala assim que a doença renal ela é consequência, né, de outras doenças anteriores, né, de uma história de vida, de um ambiente, quer dizer, ela é multifatorial. Então, os pacientes, eles são muito diferentes. É lógico que vocês dois têm uma característica jovem, a doença renal afetou vocês ainda na tenra idade, e é totalmente diferente de um paciente que inicia a diálise com 75 anos. Sim. Né? Que tem uma história já, independente de função renal, ela é uma história já de um Longa. corpo já de 75 anos, né? Então, esse é o diferencial, porque o que sempre aconteceu, ao meu ver, é que era colocado tudo no mesmo saco. Sim, tudo no mesmo balaio, doença renal. Não se separava. Olha, ele se tornou renal por ser diabético. Olha, esse daqui se tornou renal por pressão alta. Olha, esse daqui foi um acidente. Olha, isso aqui foi a Covid. Aliás, por conta da Covid, teve um aumento grande de pacientes renais em diálise. Né? O cara de mandar pra gente, olha, eu não era renal, mas eu tive Covid, tive uma lesão grave e tô tendo que dialisar. E aí tem dois cenários aí, Arthur, que corroboram o que você falou, que muitos casos de lesão renal aguda, que começaram a fazer diálise na internação, receberam alta em diálise, mas a grande maioria recuperou a função e conseguiu voltar, às vezes até para uma função renal normal, ou conseguiu um conservador. Mas o Covid também empurrou para a hemodiálise muitos pacientes que estavam ali já naquele conservador 4, 3B, entendeu? E aí esse paciente acabou, de fato, entrando em hemodiálise. Sim, e aí também, acho que também muito paciente que não fazia creatina não sabia como estava o rim, como estava a função renal. E aí veio o Covid e empurrou para diálise. E eu brinco que o diagnóstico da diálise é você chegar num mundo desconhecido. Hoje, com rede social, com a internet, a gente dá uma luzinha ali sobre esse mundo. Dá uma orientação. Mas ainda tem muita falta de informação também, né? Tem muita falta de informação. Você vê o povo, você fala de PTH, as pessoas, o que é isso? Você fala algumas coisas que eram para o próprio paciente se interessar em saber o que significa, né? O acompanhamento correto, como questionar os médicos mesmo, falar... Você acha que o paciente, muitas vezes, também... Eu entendo que existe o paciente que ele quer saber tudo. Mas também não existe aquele paciente que quer negar tudo, em outras palavras. Sim, olha, eu não quero saber nada, tá na mão ali do Dr. Bruno. Sabe o que vai fazer. Ele vai fazer, deixa eu ler meu livro, mas eu não quero saber de nada, eu não quero, eu fico nervoso, eu fico ansioso. Você não acha que também tem essa questão? Tem muito disso, mas aí quando eles veem a gente falando sobre o assunto, é os primeiros... Mas o que é isso? Me explica. Não, você sabe, às vezes ele tem até ao meu ver, bom, isso é a minoria. Muito minoria. Agora eu vou falar um dado interessante no grupo do Renalcast. O grupo tem bastante mulheres, a maioria é mulher. E dos que não são renais, são as mulheres que vão se informar. Ou para ajudar o filho, ou para ajudar o marido, ou para ajudar a mãe. É impressionante o interesse que elas têm em aprender. Sobre o tratamento. Sobre o tratamento, como eu posso ajudar, o que eu posso fazer, o que eu posso cozinhar para ele, o que eu posso... E isso me deixou muito surpreso de ver como o homem não se cuida. E como não tem preocupação em cuidar. Não se preocupa. Nas redes sociais, tudo. Esse grupo que o Arthur está falando é o grupo que ele tem no WhatsApp. E aí a gente coloca pacientes que muitas vezes estão desorientados, não sabem muito bem o que fazer. A gente coloca esses pacientes nesse grupo e hoje em dia aumentou muito a procura dos parentes para descobrir mais sobre o tratamento. Então, a gente tem mães, a gente tem esposas, a gente tem namorados que entram no grupo para saber mais sobre o tratamento, saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Será que eu estou proibindo demais? Ou será que eu estou deixando ele fazer muito tudo o que ele quer? E aí acabam entrando para ter informação. E eu acho que, inclusive, isso é um ponto importante para a gente voltar para a pauta dos vulneráveis, que é uma coisa que a gente vê muito, Raíssa. Eu vejo muito acompanhante familiar que sofre muito mais do que o paciente.
Mas muito. Sem dúvida. Seja um filho, seja uma mãe, uma A gente esposa. tem uma mãe no grupo que ela manda mensagem pra mim, manda mensagem pro Arthur e manda mensagem no grupo. Alguém vai me responder. E ela é bem preocupada. Aí, às vezes, a gente tem... Ai, mas ela vai fazer fístula. Meu Deus, ela vai fazer a fístula. Ela entra em pânico. Eu Pois falo assim, é. mas se você ficar de jeito, você vai acabar preocupando ela. Às vezes, ela nem tá preocupada. Você Ela sabe sabe que- que é um procedimento que ela vai ter que fazer pra fazer o tratamento. Essa mãe em específico, eu vou até, não vou citar o nome, mas vou citar o caso. Ela mandou mensagem pra você e pra mim também. Eu acho que você respondeu primeiro, depois eu respondi que ela falou: minha filha tá tendo febre. Tá tendo febre, mal-estar e tal. A gente falou: fica de olho no catéter, que ela usa catéter, pode ser uma infecção de catéter. O nefrologista dela virou e falou: não, só é uma gripe. Toma aqui um paracetamol, um antigripalzinho, 3 semanas assim. Resultado, ela quase morreu. Por quê? Porque era uma infecção de catéter e essa infecção estava chegando no coração. E você acha que nesse aspecto, o grupo de vocês, as mídias sociais, elas Orientam, né? elas pegam um espaço que está sendo perdido de orientação? Eu acho que é um espaço que não existe, Dr. Rubens. De verdade. Não que está sendo, não existia Eu acho que antes. não existe. Não, acho que até hoje é pouco. Entendi. De verdade é pouco. Se você fizer uma pesquisa de hemodiálise no YouTube, ele vai te mostrar assim, máquina de hemodiálise sendo montada, o que é hemodiálise, mas ele vai ter a visão do médico, Técnica. uma visão técnica, não vai ter a visão do paciente. Nós viemos com a visão do paciente. Entendi. E você percebe que essa visão do paciente, até por ser uma linguagem menos técnica, uma linguagem muito mais simples, acaba informando de maneira mais direta. E aí acaba fazendo as pessoas, não, olha, é verdade, eu não prestei atenção nisso. Como ela citou o PTH, no dia que nós fizemos o episódio sobre o PTH, foi um susto. Eu acho que 80% não sabia o que era. Nunca quem tinha. está escutando agora, Nem porque quem isso é uma sigla pra você. É uma sigla. Eu vou passar pro meu médico aqui. Não, PTH, só para ficar claro, um hormônio produzido na paratireoide que tem a ver com a regulação de cálcio, fósforo e a saúde dos ossos. Enfim, essa é uma explicação superficial, só para não ficar... Mas é um exame não que o ficar renal dúvida. tem que fazer. Sem dúvida. Sim, porque como a insuficiência renal vai desfazer aquela regulação harmônica entre cálcio e fósforo, ela acaba também alterando o nível do PTH e é uma coisa que tem que estar sempre em controle do paciente renal, porque o PTH é quem controla o processo de formação ou de reabsorção óssea. E aí, por conta desse episódio, muitos pacientes foram procurar os seus médicos para pedir esse exame, ou para saber o resultado saber o desse resultado. exame. Mas é por isso que eu falo para todos os meus pacientes, eu falo assim, ó, informação salva. Sem dúvida. Então vai atrás e me pergunte e me cobre também. Porque Exatamente. se você tem isso atrelado a um movimento novo que é de mídia social, onde tem pessoas falando do assunto, cara, você vai conseguir diminuir desfecho. Sim. Nem que seja assim, nem que comece assim, Arthur. Uma mãe que procurou, preocupada com uma filha que faz diálise com febre, e alguém com algum nível de orientação falou, ó, cuidado, pode ser o catéter. E aí a mãe foi atrás de ver, sabe? Então, eu acho que informação salva, e quando eu me deparo com um paciente, como você falou, Rubão, de que, eu não quero saber, eu prefiro negar, eu falo, não, pode parar. Você vai saber, você tem que saber, pô. É pro tem que seu saber, bem. é. Você tem que saber o que a gente tá fazendo. Não, às vezes o paciente renal, quando você chega no hospital, você tem que informar que você é um paciente renal que faz hemodiálise, que não pode tomar muito soro. Os pacientes não sabem. Não. Esses dias eu E essa recebi... informação freia o hospital todo, né? Tem isso. Esses dias eu recebi Quebra uma o fluxo, ligação. né? Quebra tudo. Trava tudo. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram, a menina falando assim, eu viajei com meu noivo, ele ficou 3 dias sem fazer hemodiálise. Ele tá muito mal, e a gente foi pro hospital. Eu tô aqui no hospital com ele, mas ele já tá ótimo. Eles colocaram soro nele, ele tá... Falei... Eu até respirei na hora, eu falei assim, pede pra tirar o soro, ele não pode tomar soro, ele é paciente renal, ele tá em hemodiálise, ele não pode tomar soro, ele já tá com sobrepeso. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma hemodiálise. É isso que ele tem que fazer pra ele voltar a respirar. Se você deixar esse soro Você vê. correr... A gente tá em São Paulo, e aí você pega
se você for marcar um ultrassom por aqui, Raíssa, liga e fala assim, ó, quero marcar um ultrassom para tal dia, você pode inclusive falar que você faz hemodiálise. A orientação que você é, então, na véspera do exame, toma bastante água, que é pra bexiga ficar cheia e fazer um exame legal. Você fala, cara, não. Aí as pessoas vêm me perguntar, eu falo, não é bem assim. Só que a gente chega no ponto que eu, por exemplo, eu não discuto mais. Porque eu falo assim, eu não posso tomar porque eu faço hemodiálise. Ah, não, mas você só pode fazer o exame se você tomar água. Quando a pessoa fala, você toma bastante água, tá? Beleza. Quando eu entro na sala, eu falo pro médico que vai me atender, eu falo assim, eu faço hemodiálise. Ele, não, tranquilo. Porque, geralmente, a pessoa que te recepciona, o primeiro contato que ela tem com você, ela não sabe. Faz hemodiálise, e aí, o que eu tenho a ver com isso? Toma a sua água e vem fazer o exame. Enche sua bexiga aí. Informação. Enche sua bexiga. Eu já vi paciente tomando. Ah, não, mas foi o médico que pediu. Enche. Não vai pra bexiga, gente. Aproveita, né? Exatamente. Eu tenho, assim, uma oportunidade, assim, para falar. Assim, na minha formação, eu tive um professor, e esse professor ele foi muito marcante, porque ele fazia hemodiálise, né? Eu conheci. Você conheceu. Ele, quando estava no 5º ano da faculdade de medicina, ele perdeu a função renal dele, né, por uma GESF, na época, e começou a fazer hemodiálise, e naquele primeiro momento ele achou, a gente está falando da década de 70, né, ele achou que ele ia morrer. Como até hoje, fala assim, vou fazer diálise. Sim. Só que não aconteceu, e ele continuou. Aí um dia viraram para ele e falaram assim, por que você não faz residência? Não, por que eu vou fazer residência? Porque eu vou morrer. Aí insistiu muito, assim, tem médicos hoje que foram os preceptores dele, que eu tenho muito carinho, a doutora Wanda Giorgetti é uma delas, e ele resolveu fazer. Ele acabou, e aí ele falou assim, doutor, você não vai casar? Não, por que eu vou casar? Concorda? Sim, eu vou morrer. Eu vou morrer. Né? Essa foi essa história. E aí ele casou com a irmã de um amigo na época, e aí ela ficou grávida. Aí ele falou, putz, e agora? Como é que eu vou criar um filho se eu vou morrer? Exatamente. E os anos foram passando, e eu me lembro muito bem, ele foi meu professor, foi durante a faculdade, durante a residência, tudo. Ele chegou a fazer 28 anos de hemodiálise. Ele teve três transplantes. A gente tá falando... Lá atrás, né? Uma outra tecnologia. Uma outra vivência. E ele ia fazer hemodiálise no salão. E todo mundo... E ele era médico, tipo assim, terça, quinta, era o plantão dele, e na quarta-feira ele tava lá no salão sentado fazendo hemodiálise. A dinâmica do salão, ela se transformava total. Era outra coisa. Era uma outra coisa, porque ali tinha uma pessoa que sabia os dois lados. Verdade. Né? Verdade. Ele sabia os dois lados da pegada. E eu acho que isso foi uma experiência que eu tive que realmente mudou como Incrível. sou nefrologista até hoje, e eu sempre me emociono quando falo dele, mas é uma pegada muito diferente. E eu acho que quanto mais a gente empoderar o paciente, né? Mais conhecimento técnico, mais etc. Lógico que você tem que dar uma dirigida, porque existe uma questão emocional muitas vezes envolvida. Mas é o que o Bruno falou, a informação, ela salva, né? E isso está vinculado ao Dia Mundial do Rim, tá certo? Porque o Dia Mundial do Rim, ele tá lá desde o início dos anos 2000, né? Já nessa toada, e cada ano o Dia Mundial do Rim fala, vamos falar da grávida, vamos falar da criança, vamos falar do agudo, né? Vamos falar do obeso. Cada tema do Dia Mundial do Rim, ele vem para você pegar um nicho ali de coisa, mas esse tema do Dia Mundial do Rim desse ano, ele vem junto com o vulnerável e vem junto com os desafios que você não tava. Isso é o histórico que a gente trouxe do Covid. Sim, Né? Porque quando o Covid falou todo mundo fica em casa, e de repente a equipe de saúde estava abalada, estava em casa também, porque estava doente, etc. Quem cuidava do paciente? Foi um desafio inesperado, Né? Quem cuidava desse paciente? Que técnico de enfermagem que está do lado, que enfermeiro e que médico cuidava desse paciente, se eles também estavam acometidos. Então, esse preparado... No Brasil, a gente, graças a Deus, a gente não tem terremotos. Né? Mas a gente sabe o que aconteceu agora há pouco na Síria, a gente sabe de outros eventos que tiveram anteriores, e o poder do terremoto inesperado na doença renal. O terremoto leva a doença renal, né? O Crush Syndrome, a síndrome compartimental. Então, como que se prepara sem energia elétrica? Como se prepara sem água? Até uma brincadeira que a gente faz, que eu brinco, a gente brinca, né?
Eu falo pra ela, já pensou se acontece aí uma invasão alienígena? Ela fala, você tá ferrado, você não vai dar pra você fazer nada. Mas a gente morre. 3 dias a gente tá morto. A gente é os primeiros a morrer, a população. Porque vai lutar pra quê, doutor? As clínicas tudo fechadas. Porque como que vai funcionar a clínica? Um caos no planeta, todo mundo... Eu falei assim, amor, a gente tá mal. A gente tá mal. Porque a gente vai morrer 3 dias. Eu não acho que vai ser isso que vai acontecer, não. Espero, né? Mas é uma coisa assim, eu acho interessante o Dia Mundial do Rim, porque ele tem a ver com a informação. Sim, levar né? informação, né? E cada ano se escolhe um tipo de informação que tem um grupo lá. E eu acho que o desse ano, ele não é a grávida, já teve, né, da mãe, já teve do obeso. Olha, e se tudo der errado? E se tiver uma invasão alienígena? A gente está preparado para cuidar desses pacientes? Isso é uma das pegadas. E a outra pegada é o seguinte, a prevenção, exame de creatinina para todos. Você acha que se você tivesse mais informação, por exemplo, eu vou falar até um tema que pode até ser complicado, mas você vai na farmácia e compra um teste de gravidez. Sim. Concorda? É extremamente fácil. Você vai na farmácia e compra um teste de Covid. Concorda? E se você fosse na farmácia e comprasse um teste de função renal, um teste para outras coisas? E O que você acha que isso sinceramente, essa dinâmica? É uma possibilidade incrível, se a gente for ver bem. Por quê? Porque hoje em dia ninguém... É aquilo que a gente estava conversando. De cada 10, 8 não sabem. Não sabem a função do rim e não sabem a sua função renal. Mas se eu tô fazendo xixi, tá tudo ok. Esse é o pensamento. Se eu tô fazendo meu xixi, o rim deve estar funcionando 100%. E a gente sabe que não é assim. É verdade. Não Arthur, tem, isso que você fala porque as pessoas acabam se enganando, né? Você fala assim, bom, se o meu xixi vem do rim, se eu tô fazendo xixi é porque meu rim tá beleza, mas a gente sabe que tem um paciente que faz hemodiálise que faz xixi normal. Um paciente que tem rim policístico, preserva, né, uma diurese residual. Antes de ter o diagnóstico, eu andava com uma garrafinha de 1 litro de água comigo. E era direto no banheiro. Tomava banheiro, tranquilo. E tinha um problema renal em desenvolvimento. Tava fazendo xixi. Quando você ia pensar, o rim tá com problema? Então... a gente não tem... justamente por ser silencioso, né? Sim. A gente não tem a dor no peito que o cardiologista tem. Onde você conseguiu difundir que tá com dor no peito, cuidado. Pode ser um infarto. Mas corre aí pra fazer cai um naquilo exame. que o Dr. Rubens falou. Se você tem uma ferramenta que consegue te dar esse dado... Eu quando cheguei, Ia quando ser eu fui pro ótimo. hospital, eu tava com ferida em todo o corpo. Cheguei no hospital porque um dia antes eu tava na casa da minha avó e ela falou assim, isso aí que você tem é rim. Bebe bastante água. Eu falei, beleza, peguei uma garrafa de água e bebi todinha a garrafa. Deitei e fui dormir. No outro dia nem meu olho abria. Ela acertou metade, né? Ela só errou Ela só errou o que eu tinha que fazer. E errou a conduta. Eu cheguei no hospital, o médico falou assim, e coração? Certeza que é coração. Eu tava completamente inchada. Sentei lá na área de cardiologia, meio baqueada, meio mal. Aí o médico passou assim por mim, olhando assim pra minha cara. Aí voltou. Área errada. Aí ele passou de novo, aí ele, o que tu tá fazendo aí? Aí eu, não, é porque eu acordei desse jeito e tal, acho que eu tô com problema no coração. Eu já tava certa que eu tinha problema no coração. Aí ele, não, seu problema é rim, vem cá. Era um nefrologista, ele passou na minha frente, viu a minha situação, ele falou, não, você tá com problema de coração não, seu problema é rim. Me levou pra nefrologia e fiquei lá um ano e 7 meses tentando descobrir o que Aí era. que tudo começou. Aí foi que tudo começou. Não, mas a questão da ferramenta, de você ter uma ferramenta que consegue te mostrar esses dados... De forma rápida, Não, e né? você mudaria um panorama dentro da população brasileira. Porque a partir do momento que você tem uma ferramenta que dá esse dado, as pessoas passam a se preocupar mais. Você não acha que as pessoas podiam ficar ansiosas? Porque isso às vezes é um senso muitas vezes comum. Eu já tive pacientes que falavam assim, media a pressão, falavam assim, da mãe, da avó, não falavam pra ela, porque se você disser quanto tá a pressão, aí que a pressão dela vai subir mais ainda, né? né? Aí que vai ficar mais nervosa. Eu vou ainda. falar que eu sofria com a síndrome do jaleco branco. Isso é comum, isso é comum. Existe até um trabalho científico em que pegou um aparelho de avaliação de creatinina e deu na mão do transplantado.
né? Ele ficava na casa dele ali, Ave Maria, mata o que é ansioso medindo, morre. medindo a creatinina nos primeiros tempos ali. E uma das dinâmicas foi essa, né? Que no primeiro momento ele ficou mais ansioso. Mas se você lembra também de quando o diabético tem a primeira Eu vez... ia falar, é o caso do diabético. O diabético, meu pai é diabético, mas ele é um diabético meio nível deixa pra lá. Ele mede uma vez a cada quando ele lembra. Mas a gente fica pra ele, ó, já mediu hoje? Aí também o em volta se preocupa, mas você já mediu? Tem certeza que você mediu? Mede de novo aí, deixa eu ver. E esse é um grande problema às vezes, né? Eu entendi o ponto de vocês, mas eu não concordo no que se refere a... Então vamos restringir o método? Não, eu prefiro que exista um acompanhamento multidisciplinar, tanto no pré-diabetes ou no pré-diálise, quanto no pós-diálise, pós-diabetes ou pós-transplante. Então, assim, você dá isso daí na mão do transplantado. Ah, mas ele vai ficar neurótico. Tudo bem, ele pode ficar neurótico, mas desde que ele tenha o contato ali rápido da psicóloga que acompanha ele, ou que tenha o contato ali da nutricionista que acompanha ele. Eu falo, pô, minha glicemia deu tanto. Eu falo assim, não, tá tudo bem, calma. Vamos fazer tal ajuste e tal. Então, assim, eu acho que a Até ansiedade, porque Rubão, é o ônus do negócio, entendeu? Mas tem todo o bônus também, muita gente pô. vai ser pelo desespero, mas vai salvar muita gente também, né? Exato. Agora, Exato. você quer ver desespero maior que o teste de gravidez? Deixa com uma ansiedade lá em cima. Nossa, Pode dar errado, exatamente. ainda pode Pra ser. toda a família, né? Pra toda a família. Pra toda a Nós família. vamos conversar disso daqui a pouco. Mas aí, Rubão, eu acho que volta na questão da informação. Todos os grandes medos, fantasmas dos pacientes, quando me ligam, cara, com uma conversa rápida de 5 minutos, você resolve, você acalma, você tira essa ansiedade, você tira esse medo, sabe? Então, eu acho que é mais a questão de ter uma retaguarda do que restringir um método só porque você pode inflar o Não, e número eu de acho que exame. com o método você vai levar as pessoas a buscarem mais informação. Porque é aquilo, um dia ele vai estar numa roda de amigos, ele vai comentar assim, pô, eu fiz um teste para ver minha função renal. Ô, mas como é que é esse teste? Ô, que resultado que deu? Como é que funciona? E aí você começa a formar, porque aí ele vai comentar com a família, vai comentar com outro amigo, e a coisa vai se espalhando. Não, e às vezes você vê pacientes que têm sintomas de tá perdendo função renal, que às vezes a pessoa tá, ai, mas eu sinto isso, eu já senti Não, isso, você não sei o sabe- quê. Não, então você vai na farmácia, faz esse exame e tal, que ele é muito bom, Você e você sabe vai que descobrir se a sua função renal tá boa. Acho que Mas vai você ser não acha que esse paciente deveria passar pro médico quando ele tem uma queixa assim? Eu acho que esse primeiro contato já vai ajudar ele a procurar um médico. Mas então, Porque tem muita gente que é relutante de procurar um médico. Se ele vê ali, talvez esse negócio aqui tá Ó, muito bom. Preciso procurar um profissional. quando tem a prova, né, Quando Raíssa? tem a prova. É. Porque ele vai dizer, quem procura acha. Eu vou lá no médico, ele vai me internar. E eu não vou ter nada, tudo só pra pegar meu Mas dinheiro. você sabe Porque o povo que- também falar que os médicos querem o você dinheiro, sabe né? que teve um amigo que ele ouviu, ele não é renal, ele ouviu o Renalcast e ele ouviu sobre sintomas iniciais e tal, ele falou, ele achou meio estranho, ele até ligou pra mim, ele falou, você recomenda algum NEF? Até recomendei a doutora Daphne. E ele passou com ela. E ele descobriu que ele tinha perdido 50% da função renal. Porque ele ouviu o relato no episódio lá e falou, pô, tá acontecendo comigo. E foi atrás. Então, eu acho que quando você tem um dado como esse, de repente numa brincadeira, vamos fazer o teste aqui, vamos ver como é que tá o seu rim. Dá um resultado meio Alterado. você vai procurar o médico. Mas Vai você te sabe levar isso no médico. isso que você falou, Raíssa? É uma coisa que eu aprendi com uma psicóloga, acho que eu estava na residência. Ela falou assim, se você tem algum exame alterado de algum paciente, seja de sangue, no papel ou de imagem, mostra para o paciente. Porque por mais que ele não entenda muito bem a imagem ou o exame, ele vai ver que está alterado. E vai ficar preocupado. E aí... Mas é isso, Arthur. Ele vai ficar preocupado né? e vai mudar Vai atrás. a postura dele perante a doença, perante a aderência ao tratamento, perante as novas consultas que Exatamente. seja. Vamos contar o que você fez comigo? Vamos contar. Olha, quando você me apresentou, Rubão, você devia ter falado da minha formação toda e do meu principal desafio, que é tentar... Eu fui um dos Cuidado. principais desafios do Dr. Bruno. O Dr. Bruno me chamou na sala, meus exames estavam horríveis, isso é um fato. E ele falou, vamos tentar fazer a diária, você vai ver que é menos tempo, seus exames vão E ficar eu já muito melhor. estava há meses enchendo o saco dele pra ele fazer diária. Ele, eu não sei como você vai pra clínica todo dia. Eu falei, Arthur, você vai mudar a sua vida. E ele,
Mas eu precisei, Raíssa, usar todas as minhas ferramentas de convencimento. Cara, usei, Quando ele saiu do me seu preparei. consultório, ele me ligou. Eu me preparei. Acho que eu só não simulei no espelho, mas Ele me que ligou, pensar. você tinha razão. Acho que eu vou fazer isso. Eu falei, vou fazer o teste de um mêsinho. Vou fazer esse teste aí. Mas é justamente essa questão que o Bruno levantou. Ele chegou com os exames. Ele falou, hoje seus exames estão assim. Horrível. O caminho não é bom. Você já fazia hemodiálise, Nuno? Já fazia. Só que Mas eu fazia fazia do jeito que ele queria. Eu fazia um esquema Arthur de diálise. Sim, mas do... E aí, o Bruno mostrou pra mim isso. Falou, nós temos esse caminho. Experimenta um mês desse caminho. Mas Você o que eu acho você acha que o paciente... Hoje existe uma tendência fora do que chama-se clínicas de transição. O que é isso? O paciente ele sai do hospital, ele vai para essa clínica, e nessa clínica ele faz as primeiras sessões de diálise dele, e essa clínica ela tem como objetivo ensinar ele os benefícios da diálise peritoneal, ensinar eles os benefícios da diálise peritoneal automatizada, da hemodiálise 3 vezes por semana. Nós temos uma paciente da no hemodiálise Japão filtrada. passando por isso. Exatamente. E aí, dali, aquele paciente ele vai se adequar a todo dia, ou ele vai se adequar à diálise noturna, ou ele vai se adequar à diálise 3 vezes por semana, e ele vai se encaixar e ele sai da clínica para aquela terapia de portfólio. Olha, uma ouvinte nossa no Japão tá nessa clínica de transição. E tudo indica que ela vai para hemodiálise 3 vezes na semana. Mas eu vou falar, eu acho ótimo, eu acho um projeto espetacular. Mas eu acho que a gente tem que olhar para nossa realidade. E nossa realidade não permite isso. Nossa realidade, infelizmente, é uma realidade onde diálise peritoneal já é difícil. Nós temos estados no Brasil que não conseguem oferecer mais diálise peritoneal. Verdade. Em teoria, seria ótimo que nós tivéssemos essa possibilidade. Isso daria uma qualidade de vida muito melhor para o paciente. E conhecimento. Sim, até porque não é todo mundo Até que se adapta à escolher, né, diálise. Raíssa? Não é todo mundo que se adapta à hemodiálise. Não é todo mundo que se adapta à diálise peritoneal. Você ia saía do hospital com um caminho direcionado. Não, e hoje em dia você lança o paciente de acordo com o que você tem disponível no momento. Exatamente. Eu, com 15 anos, eles queriam me colocar na peritoneal. Só que esse 1 ano e 7 meses que eu passei no hospital, não passei dormindo, eu passei vendo as pessoas que faziam peritoneal, como elas chegavam no hospital por causa de infecção. E eu via como que era também a vida do paciente que fazia a hemodiálise. E eu falei assim, eu não quero fazer a peritoneal, eu quero fazer a hemodiálise. Mas foi muito difícil eu convencer o médico que eu estava certa, que era o que eu queria. Tanto que eu me adaptei super bem à hemodiálise. Faço hemodiálise esse tempo todo e nunca pensei em trocar de terapia. Mas, a princípio, eles queriam que eu fizesse porque não tinha vaga. Então, essa é a questão da clínica. Você tem um portfólio de tratamentos hoje, né? Que infelizmente não são todos os lugares que oferecem. E mesmo dentro desse portfólio de tratamento, você tem os pacientes que se encaixam melhor aqui por múltiplas razões, né? Assim, no passado, a diálise peritoneal era a primeira indicação para crianças, né? Isso era indiscutível, a criança era muito melhor. Você tem hemodiálise diária, só que a gente tem uma questão de realidade no país, que 86% das sessões de diálise são pagas pelo pagador único, que é o governo federal, e isso traz um limite, né, de reembolso, um limite de oferta de serviço, etc, etc. Você tem aí os 14% saindo fora. Mas, na verdade, o que eu acho que as pessoas têm que entender é que, no caso dos portfólios, é que não existe... Eu sou do time da peritoneal, eu sou do time da hemodiálise, eu nunca mais vou fazer peritoneal na vida, eu nunca mais vou fazer... Não, você tem que ter à disposição esse portfólio para você. Até porque circunstâncias mudam. Por exemplo, se você não tem como fazer... A diálise diária é uma diálise fantástica. Mas se o cara mora a 200 km da clínica de diálise... Não tem como. A circunstância não permite. Então, assim... E você sabe, Rubão, que uma vez eu vi um estudo, eu não vou lembrar dos números agora, mas que era do Japão, e tinha lá o relato de muitos pacientes, mas era um N grande, de pacientes que eles estavam em terapia mista. Por exemplo, um peritônio que já estava não muito bom,
Então ele já não tinha uma qualidade de diálise peritoneal tão boa, então ele fazia 1 ou 2 sessões de hemodiálise na semana. E o contrário também era verdadeiro. Um paciente que já tinha um catéter muito ruim, não tinha mais acesso e a hemodiálise não era tão boa, Interessante isso, fazia uma diálise peritoneal em casa para complementar. Então, assim, você vê, a gente está falando de... A gente não consegue ter peritoneal quando mais conseguir Isso, implantar uma porque terapia isso- mista, né? tratamento misto, Porque né? hoje a legislação não deixa você fazer dupla Não, procedimentos. né? e a gente também esbarra muito em questão de legislação para muita coisa. Você acha que hoje a legislação para o paciente renal, vocês estão há 15 anos aí, ela é melhor do que era anteriormente? Como é que vocês veem a questão da legislação e no suporte? Sinceramente, está caminhando. Vou te falar com uma das dúvidas que eu mais recebo. Renal crônico pode participar de concurso público como PCD? E aí a resposta. Depende do juiz. Depende do juiz. Depende do estado. Você fica ali no meio, né? Não, Depende você do não tem- estado. você não tem uma Brasília abraça legislação muito federal. os pacientes em hemodiálise, tanto que em bancos, mercados, você vê Em fila Brasília- preferencial para idosos, gestantes e pacientes em hemodiálise. Em Isso algum é lugar. sensacional. Ah, você tem isso? Tem. essas placas Lá em em Brasília você tem essas placas. Então você vê que você é assistido lá. Então, geralmente, o paciente em hemodiálise que faz concurso em Brasília consegue passar para o PCD. Não, Porque- geralmente, dependendo da função, quando E cai até no você judiciário... vê que até os direitos são mais fáceis de você conquistar num estado ou num lugar onde essas leis realmente são vistas. E Brasília é um exemplo. Mas isso, Raiz, é por falta de uma legislação federal. Tem projetos que estão na esfera federal aguardando votação para transformar o renal e o transplantado em PCD. Só que esses projetos não andam. É coisa de 10, 12 anos parados. Aí, às vezes, você consegue só para aquela região Não, ali, alguma coisa. que nem Brasília, Roraima, Minas, Santa Catarina já equiparam o renal ao PCD. É uma pessoa com deficiência. São Paulo, não. São Ano Paulo, passado, não. inclusive, até retrocedeu um pouco São Paulo, né? São Paulo até retrocedeu em algumas questões. Então, eu vejo que a legislação deixa o renal meio em segundo plano. Inclusive para a questão de medicamento. Para a questão de solicitar medicamento. Você lembra na época do Mimpara, quando saiu o Sinacal 7? Para solicitar ele, era um parto. Eu lembro que aconteceu comigo. Eu fui solicitar ele, a funcionária do governo lá pegou meus exames, ela olhou o laboratório e ela falou, mas você não precisa. Qual o laboratório que você vai? Você tem condição de pagar? Sim. Mas SUS é para todos. Né? É para todos. Pois Essa é a questão. Eu acho que existem duas questões interessantes a gente estar discutindo aqui. Primeiro, a gente tem um país de 215 milhões de habitantes que precisa de screening populacional, que precisa de saúde dos rins e exame teste de função renal para todos, né? E para isso são bilhões investidos. E você tem muitas vezes uma visão, né? Eu acho, né? Uma visão em que o paciente renal, muitas vezes no serviço público, ele fica, como você falou, ele fica no limbo. Ele não é um paciente... É um paciente que pode vir de bicicleta fazer hemodiálise, se estiver bem de etc. Mas é um paciente vulnerável da mesma forma. Sim. Eu acho muito difícil até... Eu imagino você entrando numa fila do banco, na fila de necessidades especiais. Muita briga. Vai ter gente que vai brigar com você. Muita briga. Recentemente você falou? Foi no Você mercado. foi no mercado? E aí eu tava na fila, e aí eu tinha acabado de fazer hemodiálise, e a minha pressão é 8/5, 7/4, a minha pressão é muito baixa. Se eu fico muito tempo em pé, eu fico tonta, realmente, porque a minha pressão realmente é bem baixa. E aí eu tava na fila, e aí uma senhora com um carrinho enorme virou pra mim e falou assim, essa fila é preferencial, eu vou passar na sua frente, tá? Eu falei assim, não, eu sou preferencial também. E continuei passando o meu produto. A filha dela foi lá no gerente, gritando na maior altura, e eu bem tranquila, passei, porque eu aprendi uma coisa. Antes eu ficava nervosa, gritava, brigava, discutia. Aí uma vez uma médica falou pra mim, falou assim, Raíssa, você só tem a obrigação de informar pra pessoa que vai te atender. O pessoal da fila não tem que saber o que você tem, o que você passa, até porque isso é constrangimento. Lógico. Se você chegar na atendente e falar assim, olha, eu faço hemodiálise, por isso que eu tô nessa fila, ela vai te atender.
você pega suas coisas e vai embora. Não adianta você discutir com essas pessoas, porque você vai ficar nervosa, você vai passar mal, e aí você ainda vai perder a razão, porque você brigou com a pessoa e também era idoso e não sei o quê. Então, toda vez... E eu uso do meu direito. Eu tenho carteirinha de passe livre, eu tenho meu cartão de passagem lá de Brasília, eu ando de ônibus de graça, eu viajo interestadual e eu faço valer o meu direito. Se tem uma fila preferencial, eu vou usar ela. Porque a gente só não tem visibilidade porque a gente não se posiciona. Muitas vezes a gente fica com medo. Eu fiz hemodiálise, eu tô meio mal, mas eu vou ficar na fila, eu vou ficar quietinha, porque não parece que Não. Usa do seu direito, vai lá. Eu acho que Porque as pessoas precisam ver que um paciente que tem preferência, ele não necessariamente precisa estar numa cadeira de rodas. Exato. Não precisa ser uma doença aparente, né? Pode ser N coisas que a pessoa tem. Da mesma forma, Raíssa, como o contrário também é verdade. Por exemplo, tem, pela lei, pessoas que já são caracterizadas como idosos, que falam assim, pô, mas eu tô muito bem, eu tô tranquilo, eu vou ficar aqui na outra fila, beleza? E vou deixar essa fila para, de fato, quem precisa, ou de fato, exatamente. quem tá gestante, ou de fato, quem tá cadeirante, enfim. Então, acho que vai de como você se enxerga, vai de como você também, se né? sente. No momento. Exato. Se eu estiver bem também, eu não faço questão de pegar uma fila preferencial. Exato. Mas se eu tiver acabado de fazer hemodiálise, às vezes não tô legal, tô doida para chegar em casa, porque passando mal, pressão baixa. E tá lá na placa que você tá pode... Aí eu uso mesmo, mas ônibus, avião, tudo a gente... direito, você pode fazer isso, porque tem gente que fala assim, eu não faço muita coisa, eu não vou no banco, eu não faço isso, porque tem que pegar a fila, não sei o quê. Mas você tem o seu direito, você pode utilizar disso, e às vezes a pessoa ela tem receio justamente por causa disso, porque vem gente super agressiva pra cima da gente. Já fui até arrastada de ônibus, que o motorista, todo dia eu pegava o ônibus, vindo da hemodiálise, e aí eu sentava na frente, porque era um ônibus que não tinha como eu passar a carteirinha e passar a catraca, eu tinha que sentar na frente. E aí eu sentava e ficava. E aí ele me odiava, porque ele falava que folgada, fica aí, os velhos ficam em pé e ela fica sentada. E às vezes eu via muito mal, que eu ainda fazia 3 vezes na semana, 4 horas, daquela bem ruim mesmo. Aí teve um dia que ele abriu a porta, aí as pessoas entraram, quando eu fui entrar, ele fechou a porta e saiu. E eu tava segurando no negócio do ônibus, então eu fui indo junto com o ônibus. Aí a gente tem que ir atrás e tem que... Bruno, muita coisa acontece. Eu me lembro que o ano passado você fez uma ação muito interessante. Você, no Dia Mundial do Rim do ano passado, você mediu a função renal dos acompanhantes do paciente no seu centro de diálise. Qual que foi a impressão que eles tiveram quando você fez essa ação ano passado? A gente fez, na verdade, Rubão, de acompanhantes e também fizemos de colaboradores, funcionários. Foi muito bacana ver a preocupação da grande maioria dos familiares, porque apesar de eles terem familiares em diálise, parentes em tratamento dialítico, muitos deles abdicaram de se cuidar e voltar a fazer os exames periódicos, os exames anuais, e deixaram de fazer os próprios exames. Então eles pensaram, deixa eu aproveitar que está tendo essa campanha, que está aqui, que eu posso fazer de forma rápida, e deixa eu fazer também para ver se está tudo bem comigo. Então, assim, a aderência foi muito boa, porque eles, de fato, quando ofertaram, pensaram assim, falaram, poxa, faz tanto tempo que eu não faço, eu estou tão desatualizado com isso, o meu autocuidado está tão ruim, deixa eu ver como é que eu estou. Então, pelo que eu me lembro, foi essa a mensagem que eu captei dos acompanhantes que estavam lá e que fizeram os exames no dia da campanha. Você tem alguma história? Porque, na verdade, eu até tenho alguma história de algum acompanhante que se dedicou tanto ao próprio paciente que esqueceu total dele próprio. Total, Rubão. Total. Assim, a ponto de eu conversar com a nossa psicóloga e falar assim, vamos fazer alguma coisa focada em cuidar do cuidador, porque essas pessoas elas estão se esquecendo, elas estão se abandonando. Isso são muitas, assim, bom, são... A doença renal, ela é uma bomba, né?
porque na verdade ela bate no paciente, mas ela vai respingar em todo mundo em volta, né? Na família, nos acompanhantes, nos cuidadores, né? Ela vai respingar. E essas pessoas também que têm que ser cuidadas, né? Sim. Eu acho que depende muito, e eu sei que isso que eu vou falar é muito óbvio, mas depende muito da idade em que a pessoa está entrando em diálise. Porque os dois entraram muito novos e tinham muita força, tinham muita vida para viver e estão voando, estão indo bem. E eu até brinco que a gente tem lá uma sala de uma sala de espera bonita, né? Toda equipada. E aí, quando as pessoas começam o tratamento em diálise, vai a família toda, como o Arthur falou, passa alguns meses, não vai mais ninguém. Porque tudo bem, porque confiam na equipe, vê que a pessoa se adaptou. Eu sempre falo isso. Não subestime a capacidade que nós temos de se adaptar. Exato. Para todos os pacientes que estão começando a diálise, eu falo, eu estou aqui com você, nós vamos carregar essa cruz junto, mas não subestime a capacidade que você tem de se adaptar. Você vai se adaptar e a gente vai conseguir levar aqui ter uma certa qualidade de vida. Mas depende muito disso, então, Rubão. Se você vê um paciente de menos idade que começa o tratamento, mas, sai bem da diálise, consegue ir trabalhar, consegue ir correr, consegue ter, canais para ajudar outras pessoas, aí vai bem. Mas quando você tem um paciente que entrou em diálise porque estava fazendo um tratamento quimioterápico para um câncer, ou é um idoso já frágil, que de fato precisa de mais cuidado, esses pacientes de maior gravidade ou maior idade, esses de fato você consegue ver com mais clareza um acompanhante que se dedica a ponto de, às vezes, se esquecer, deixar a saúde de lado para cuidar da pessoa, sabe? Então, eu acho que, lógico, cada caso tem a sua particularidade, mas nesse perfil a gente acaba vendo o cuidador muito mais Porque isso que eu acho dedicado. uma mensagem interessante, porque nós, claro que temos a mensagem da prevenir a doença renal, porque a doença renal tem um impacto gigantesco Sim, em como você vai tomar a sua vida dali para frente, e é um sofrimento indiscutível. Mas muitas pessoas falam assim, não, mas eu que vou sofrer. Não é só você que vai sofrer, né? De maneira nenhuma. Pessoas que estão com você e gostam de você vão sofrer também. Sem contar que a gente tem uma mudança de humor quando a gente começa o tratamento, acho que tinha que ser estudado, porque a gente fica bem mal-humorado. A gente, geralmente, quando começa o tratamento, não quer falar sobre o assunto. Não, tá tudo bem. A gente cria essa capa, muitas vezes, e é muito que os parentes, quando vêm conversar com a gente, falam. Não, mas ele não deixa eu ajudar ele. Ou ela não deixa eu ajudar. Eu falo que eu tô aqui, que ela pode contar comigo. Aí a pessoa fica mais preocupada. E o paciente, quando ele entra em hemodiálise, eu não sei se tem algum fato científico que justifique isso, que mexe com o nosso sistema nervoso. Porque a gente fica num estado que parece que todo mundo resolve falar pra você que você não pode beber água. Eu sei. Que você não pode comer isso. Raíssa, Que você não pode comer. eu acho que E o paciente fica num estado de nervos que ele fica assim... Poxa, eu sei, eu tô acompanhando, eu não quero precisa me saber. falar, Não né? precisa ficar me falando o tempo todo, porque chega num ponto que às vezes a família ela fala tanto e a pessoa fala assim, eu vou parar de comer perto deles. Aí o paciente entra num estado que ele não come, porque tudo que ele come, mas você pode comer. Aí faz a continha, aí ferve a pera, aí ferve a banana, aí Isso ferve... aí pra mim é um crime. eu acho É, que, eu acho que eu acho- esse aí que você está falando, esse estado de nervoso que fica, não dá pra gente falar que é só um sintoma ou uma sensação. Eu acho que é um misto de ansiedade, vergonha, medo, revolta, talvez. Eu acho que Porque é muito como se ouvir o paciente tudo- reclamar disso. Porque quando a gente pega pra conversar sobre isso, os pacientes falam assim, eu não aguento mais. Toda hora fica falando que eu não posso beber, que eu não posso comer, que eu não posso fazer isso. Eu não quero mais ouvir, eu não quero mais falar sobre isso. Eu só quero ir pro tratamento, faço, venho... Chega, não quero mais falar sobre esse Exato. assunto. E aí, assim, com base nisso que você está falando desse estado de humor que você fica, uma vez eu vi um documentário da Oprah entrevistando a Viola Davis, aquela atriz, contando como foi a infância dela, que foi, muito, muito, muito triste, muito pobre. Ela morava no estado dos Estados Unidos muito frio, isso a Viola Davis. E numa certa época do ano, toda a tubulação da casa ela congelava, ela não tomava banho, e ela sabia que ela ia para a escola com um cheiro ruim.
E ela sentia tanta vergonha, assim, ela ficava com tanta repulsa daquilo que ela estava vivendo, que ela falava que ela só conseguia se sentir melhor quando uma professora dela levava roupa para ela e acolhia ela. Falava assim, vem cá, vamos conversar e tal. Então eu falo isso para todo mundo que tem contato, não é só para os meus funcionários, não é só para o meu serviço, eu falo para todo mundo que tem contato com o paciente que faz diálise. Eu falo assim, independente do que o paciente está dizendo, independente do que o paciente está passando, acolha. Exerça empatia e compaixão, porque você não está lá no sapato dele. Então, assim, é muito difícil, muito complexo para quem está lá. Complexo que eu digo porque eu acho que isso aí que você está falando não é uma queixa só, sabe? Eu acho que é ansiedade, é raiva, é medo, é vergonha, é tudo junto. E aí, então, só tem um jeito, talvez, da gente conseguir acalmar isso. É acolhendo. Exercendo empatia e compaixão e estando um pouco no sapato de vocês. E é o que a gente faz, né, Arthur? A gente tenta... Quantas vezes a gente se depara com uma revolta dessa? Porque, a gente tem contato todo dia. Eu falo assim, e aí, tudo bem? Por que tudo bem? Nada bem. Por que tudo bem? Eu tô aqui. Eu falo assim, eu sei, mas eu também tô aqui. Estamos Eu também tô aqui com você, todo dia. Tamo junto. Então, acho que é nesse Mas sentido. eu acho que aí a nefrologia ela tem um caráter especial, né? Ela, como você mesmo citou, um dos fatores que fez você escolher a nefrologia foi a tecnologia. Né? A máquina de diálise, o dialisador e as tecnologias disso. E era de HD, hein? E era HD. Não era nem HD. Então você tem isso. Isso, teoricamente, é uma questão não humana, né? É uma questão tecnológica. Mas quando você convive com o paciente 3 vezes por semana, por 5, 10, 15 anos, quando você convive com o paciente diariamente, você vai pegar momentos que ele tá ruim, momentos que ele tá bem, de humor, porque independente de fazer diálise ou não, o humor vai fazer, você vai ter... Eu me lembro que eu fui preceptor de residência médica por muitos anos da minha vida. E uma das perguntas que eu fazia na admissão do residente era exatamente essa, porque a relação do médico com o paciente na hemodiálise, ela é única. Porque não existe outra especialidade em que você vai ver o seu paciente 3 vezes por semana por 15 anos. É verdade, né? Você vai ver o seu paciente por semana. Eu posso ver o paciente a cada 3, 6 meses, sendo cardiologista no consultório, por 40 minutos, 1 hora. Tá certo? Mas durante 4 horas, 3 vezes por semana, ou 2 horas, todos os dias, durante 5, 10, 15 anos, essa relação é absolutamente única. E ela é construída de uma forma interessante porque vão existir momentos de ódio entre as partes. Né? Mesmo se você tá casado com alguém que você ama... Tivemos nosso, né? Tivemos nosso, né? tivemos nosso. E você vai ter momentos em que você não vai ter... Porque é uma relação única. Nenhuma outra especialidade, mesmo especialidades infusionais, sei lá, reumato, oncologia, em que o paciente vai fazer... E isso é por um período de 6 meses. E não por 5, 10, 15 anos. Então, essa construção entre o paciente e o médico, ela é absolutamente única. E o médico não é preparado para isso. Né? Também tem essa questão. O médico não foi preparado para isso. Ele vai ser preparado para isso na prática, na raça. Né? E não vai. Eu imagino que quando você escolheu a nefrologia, você não imaginava essa questão do paciente primeiro, acolhimento, etc. Você imaginava o botãozinho da máquina de diálise. E isso você percebeu a partir de um certo momento que era muito mais importante, ao meu ver. Mas assim como toda especialidade tem o seu troféu, quando um oncologista consegue curar um câncer, Isso. Quando o cardiologista intervém ali num certo momento e consegue angioplastar antes de ter um infarto e consegue o paciente não ter uma insuficiência cardíaca, enfim. Eu digo que o meu momento de glória é quando a gente encontra um paciente que estava mal, seja mal dialisado, mal psicologicamente, mal, enfim, em todas as áreas que envolvem a nefrologia, e a gente consegue, conversando, com o uso da tecnologia, deixar o paciente tão bem a ponto de ele correr uma maratona, dele ter um canal próprio, dele abrir, assim, para ajudar os outros, assim como o Arthur faz, sabe? E aí o paciente volta a namorar, o paciente volta a praticar atividade, ele volta a fazer um mestrado, ou ele volta a trabalhar, fala assim, não, eu não preciso mais aqui da minha aposentadoria. Né? Eu acho que encontrar no cinema, eu me lembro que as coisas, quando eu encontrava paciente na fila do cinema, davam
Você Era um fica negócio feliz, legal. né? Você fica feliz. Porque até Você vê transplantar, que a pessoa tá até o Retomando momento a do vida, transplante, né? eu preciso deixar esse cara voando, eu preciso Exato. deixar esse cara bem. E aí o meu troféu é esse. Mas Quando você eu falo sabe que é assim, uma pô, eu tô bem e agora eu vou... Nós criamos no Renalcast uma frase que é bem o resumo disso, que é: eu não vivo para dialisar, eu dialiso para viver. E esse é um conceito que muitas vezes falta estar na cabeça do paciente. Porque tem gente que deixa de viver e passa a sobreviver. Vou sobreviver até o meu transplante chegar. E parece que porque apertou o botão de pause na vida, né? subtende-se que o transplante é a cura e que ele não vai ter mais problema nenhum depois que ele transplantar. E é isso que a gente sempre fala muito, muito mesmo. A gente bate muito. O transplante não é a cura. É só outra forma de tratamento. Então você tem que estar preparado mas para qualquer coisa. Esse modo de sobreviver, ele é perigoso, né? Sim, Igual é ruim. aquele escritor que, eu vou lembrar o nome, que ele foi diagnosticado com tuberculose quando ele era muito novo, e isso há muito tempo atrás, e aí falaram para ele, bom, agora a sua sentença está dada, em poucos meses você vai morrer. E aí ele foi escarrando sangue, e foi passando os anos e ele não morria. E aí até que passou um tempo que ele foi dado como curado, ele falou assim, bom, uma vida inteira que podia ter sido, não foi. Porque ele estava esperando a morte, e a morte não veio. Mas é justamente essa questão que a gente fala. Às vezes a pessoa fica assim: pô, eu sou renal, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não vou evitar isso, vou evitar aquilo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E a vida tá passando. E não percebe que a vida não tem um botão de pause. Sabe? Tem que se adaptar, né? Você tem que adaptar e continuar. Exatamente. Porque, por exemplo, se eu tivesse parado há 15 anos atrás de viver, eu tava hoje no mesmo lugar que eu tava. Não tinha terminado meus estudos. E uma coisa que... Acho que eu nunca nem falei pro Arthur, mas uma coisa que me chama muita atenção, assim, e que quando eu fiquei pensando, eu falei, pô, eles de fato têm uma visão diferente. Quando o Arthur disse que tava namorando a Raíssa, e a Raíssa também faz hemodiálise, eu pensei, falei, pô... O cara já tem uma vida que ele tem que ele tem que ser, pô, não, de fato, não é, não vamos aqui ser Não, também, joga a cabeça. vamos ser sinceros, ninguém aqui é criança, a gente sabe que, pô, é uma vida complicada, é puxada, aí o cara vai e me namora com uma menina que também faz diálise de outro estado. Pô, mas não precisa, né? Pra que isso? gosto Mas de eu jogar no pensei, nível hard. mas aí, Artuzão, o que eu concluí? É que vocês, de fato, não se enxergam como vítima. Vocês, de Não, fato, de não jeito se nenhum, colocam de ali jeito no A gente não tá mimimi. esperando a morte. É isso, Larissa. É isso, A gente entendeu? espera pela vida, a gente tá vivendo. Exatamente. Não, É tudo como eu enxergo o que eu tô vivendo. É como falou o Dr. Rubens da fila do cinema. A gente se encontrou na fila do cinema, vamos dizer assim. E por coincidências de histórias, nós dois somos renais. Podia ser um fato impeditivo? Podia. Para muitos até seria. Exato. Para muitos exatamente. seria. Mas não foi. Acaba sendo um ponto em comum. Até para saber lidar com algumas questões mais fácil. Né? A gente Saber. acaba conversando bastante sobre e tudo. Não, e eu acho muito bacana que a gente acaba sendo um exemplo para ajudar. Exato. Para mostrar justamente isso, que a vida não para, que a vida continua, que é uma coisa importante. Que é eu falo, eu tenho um projeto que é voltado para o paciente renal masculino. Porque ele se esconde. A maioria dos pacientes renais masculinos se escondem. Em rede social você vê muita mulher falando sobre a doença. Mostrando que está na clínica, mostrando que está fazendo diálise. O homem não. Ele se sente menos homem. Justamente. Pode ser. Justamente. Já chegou, assim, em off pra mim, mensagens de membros do grupo que estão lá de escondidinho. O cara não fala no grupo. Aí ele vai lá no seu pessoal pra te fazer uma pergunta. E você percebe que o constrangimento. Por que você acha que o homem tem essa conduta? Eu acho que aí vem muito da sociedade que a gente vive. Eu acho que isso é consequência. O homem tem que ser sempre forte. O homem não pode adoecer, não pode se mostrar como mais fraco. Não pode depender de uma máquina. Não pode depender de uma máquina. Até, eu lembro que nós entrevistamos uma psicóloga e foi uma coisa muito engraçada o dado que ela passou. Que ela tinha pacientes homens que chegavam uns 7, 8 quilos depois do fim de semana. Aí ela falava, por quê? É que eu saí com os amigos para tomar cerveja e eu não queria, não quero que ninguém saiba que eu sou renal. E aí o cara vai junto com os outros. Esconde o Esconde o diagnóstico. Acontece bastante. E até quando a gente leva a público um relacionamento assim, chama atenção dos dois lados. Que aí o cara fala, pô, o cara teve peito pra
para levar a doença a público. E eu vejo que está acontecendo uma mudança bem aos poucos. Porque o primeiro fato que eu vejo são os pedidos de ajuda. E aí você orienta, fala com o seu médico sobre isso. Conversa com o seu médico, conversa com a psicóloga da clínica. Mudança de paradigmas mesmo, né? Principalmente no mundo masculino. Eu falei que eu quero fazer uma mesa redonda. Falei pra gente fazer a mesa redonda falando sobre assuntos masculinos e diálise. É interessante, porque a dependência da máquina é uma coisa única no planeta, né? Sim. Assim, você pode ser por períodos curtos de tempo dependente de ventilação mecânica, né, etc. Mas de uma máquina como a da hemodiálise, desde a década de 60, 70, é uma coisa única no planeta. Então, essa relação, ela tem um peso muito grande. Dr. Rubens, eu vou falar uma coisa para você. Todo paciente que entra brigando com a máquina tem vida curta. Eu falo isso para todos eles, Arthur. É uma simbiose. Se você não fizer uma simbiose com a máquina, por melhor que seja a sua equipe, por melhor que seja a diálise, não vai. E a Raíssa cansou de ver isso, eu cansei de ver casos, de saber histórias do paciente não fechar com a máquina. De falar, não, que droga, tem que estar aqui com essa máquina. Não casar literalmente com a máquina. Vai dar ruim. É impressionante, né, Bruno? Como funciona isso. Se não tiver essa simbiose, o tratamento não funciona. Tem até um estudo, Arthur, que eu tive contato também faz pouco tempo, que era algo parecido, de um médico oncologista, e sempre no começo de todo o tratamento ele perguntava para os pacientes como que vocês se enxergam, ou como é que vocês querem estar daqui 10 anos. E ele notou que os pacientes que relatavam que queriam estar bem, vivendo com a família, eles tinham um desfecho muito melhor do que os pacientes que falavam assim, mas que 10 anos? Eu não vou chegar assim. Para com isso. Então, acho que é muito como você abraça o seu tratamento, isso está diretamente relacionado com o desfecho que você vai ter. Sim, e entra naquilo, a questão de depender de uma máquina. Não é algo fácil de aceitar no começo. Você depende... Meu rim não funciona, então eu preciso de um rim externo. Mas é aquilo, eu apelidei minha máquina tem um apelido dela, eu brinco, eu chego, tô aqui com o meu Megazord hoje. Vamos conectar o mundo de Matrix. Pois é. E se fosse uma insuficiência cardíaca grave, insuficiência hepática, não ia ter máquina. Pois é, mas é o que eu falo. O rim ainda tem essa benesse. Eu falo, às vezes a pessoa acha que ela preferia chegar no médico e receber um diagnóstico que ela tinha tanto tempo de vida. Se não existisse a máquina de hemodiálise, era isso que ia acontecer, né? Então, quando as pessoas vêm espraguejando a máquina, eu falo assim, gente, eu amo a minha máquina de hemodiálise. Eu amo. Pra mim, ela é a coisa mais linda. Isso. A criação da humanidade mais perfeita. Te permite ver a Vivi crescer. Eu falei assim, gente, se dependesse de mim, se falasse assim, Raíssa, você vai dialisar de domingo a domingo, beleza, tranquilo, eu quero me sentir bem, eu quero estar bem pra poder viver. Porque o que são 2 horas em uma vida inteira? Eu já tenho 16 anos. Só para voltar uma questão, uma decisão que você teve difícil. Aqui na sua história tem a questão da sua gestação. Sim. Né? Você já teve uma gestação nova. No momento que você fazia diálise, conta um pouquinho que decisões difíceis você tomou naquele momento. A princípio eu era estéril. A princípio eu era estéril. Eu fazia acompanhamento do pré-transplante e a médica, certeza que você é estéril. Você começou a dialisar muito jovem, tal. Eu falei, não, beleza. Aí eu falei assim, doutora, eu vou casar. Aí ela, chama seu marido aqui que eu quero conversar com ele. Aí eu chamei ele, a gente teve uma consulta e ela falou assim, ela não pode ter filho. Porque certeza que ela é estéril já, e mesmo que não seja, os remédios que ela toma, ela jamais conseguiria engravidar e tudo mais. Bem difícil. Né? E eu falei, e ele, não, tudo bem, eu já sei e tal, beleza. Casamos, 1 mês de casada, meus exames começaram a ficar muito desregulados. E um mês de casada? 1 mês de casada. E a minha médica, ela falava assim, eu não sei como seus exames é controlado, meus exames eram super controlados. Aí ela, Raíssa, eu vou passar um exame pra você, e você faz e traz pra mim. Eu falei assim, tá bom, beta? Eu não sabia o que era beta. Eu nunca pensei na minha vida que um dia eu fosse engravidar. Como eu comecei a dialisar muito jovem, eu já tinha tirado isso da minha cabeça há muito tempo. E aí eu tinha
21 anos, peguei e fui, fiz o exame. Quando eu fui pegar o resultado do exame, o menino do laboratório olhou e falou assim, parabéns, mãezinha. Aí eu falei, moça, eu acho que esse exame não é meu, não. Não, Raíssa, Eu falei assim, Raíssa. é um tal de beta, moça, que eu vim fazer. Ela, é esse daqui mesmo que você veio fazer. Eu falei, meu Deus, não é possível. Peguei, cheguei na clínica, mostrei pra doutora, ela, eu sabia. Ela, e agora, Raíssa, o que a gente vai fazer? Isso, gente, há 10 anos atrás, foi um pânico na clínica, porque não tinha. Não, e pra gente conduzir, conduzir é difícil. dialítico gestante é muito difícil. E eu fazia 3 vezes na semana, 4 horas, Porque lembra que pressão vocês- baixíssima. Raíssa, lembra que vocês ganham peso entre uma diálise e outra. Sim. E aí Como você... é que vai calcular? Como é que você vai saber Qual do quanto peso a é criança, peso né? de criança, quanto que é... É um terror, era um terror. E aí a médica ficou, Raíssa, vai procurar um médico para te acompanhar, a gente vai te ajudar, vai dar tudo certo e tal. Procurei vários médicos obstetras e eles mandavam tirar. Tira, não vai para frente. Quantas semanas você tinha? Esse diagnóstico ficou bem precoce. Eu descobri com 4 semanas. Que beleza. E Pô, aí, até foi isso. numa dessas buscas aí que eu tava, aí eu recebi uma ligação. Aí quando eu atendi era do transplante. Aí eu falei, não, que eu tinha 4 semanas de gestação. Ele falou assim, não, mas nesses casos a justiça autoriza você fazer a retirada do feto. O seu rim tá aqui, é seu. Sua gestação provavelmente não vai adiante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí juntou aquele tanto de médico e ficaram quase 40 minutos no telefone falando comigo. Desiste, é melhor. O rim tá aqui, é seu. A gente não chamou mais ninguém. Você é a primeira que tá disponível aqui, é pra você. E aí eu falei assim, não é nenhuma opção. Descobri a gestação e agora a gente vai levar até o final. E aí eu tinha ovário policístico, todos os exames que eu ia fazer, o ovário estava crescendo mais do que o bebê. Aí a médica falou assim, Raíssa, se continuar assim, a gente vai ter que tirar, porque infelizmente não tem como o bebê desenvolver se o ovário continuar crescendo dessa forma. Aí a gente foi, não, mas você fez tratamento para engravidar. Todo médico perguntava se eu tinha feito tratamento para engravidar, porque o ovário estava muito. Aí eu, não, gente, não fiz nada, engravidei mesmo. E aí, com 20 semanas, eu fui fazer a ecografia para descobrir o sexo do bebê. E aí, eu descobri que eu estava dilatando. Mas a hemodiálise estava tudo tranquilo, tudo ótimo. Só que eu tinha um útero de criança. Meu útero era pequeno e aí a minha barriga era muito grande. Tinha muito líquido. E aí começou a pesar e eu comecei a dilatar. E você conseguiu engravidar Com tudo isso. com tudo isso. Com um mês de casal. Tipo, não foi tentando. Isso é o que mais te chamou a atenção. Não foi o ovário policístico, não foi a CIT. Foi Um um mês. E aí eu peguei e falei assim, não, então vamos... Raíssa, você tem que ficar de repouso absoluto, a gente vai levar você pro hospital, você vai ficar lá e vamos fazer uma cerclagem. Fiz a cerclagem. Voltei para a clínica, dialisando todo dia, 4 horas, fazendo exame semanal para saber sobre tudo, né? Que o exame tinha que estar tudo controlado. E aí, com 26 semanas, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Fui para o hospital, aí a doutora falou assim, ó, a gente tá indo tirar, porque 26 semanas tá com menos de 1 quilo, tava com 800 gramas o bebê aproximadamente. A gente colocar na mão de Deus, vamos tirar, tem o que falar. Aí, quando fez a cesariana, quando saiu, e eu tendo contração, já tinha dilatado os 9 centímetros, já não podia encaixar, porque não tinha força para nascer, que era muito pequenininha. E aí, com 26 semanas, 800 gramas e 33 centímetros, nasceu a Maria Vitória. Ela ficou 90 dias na UTI, NEL, e saiu sem nenhuma sequela. Que beleza. E aí, agora eu tenho 2 rins que funcionam fora de mim. Tá E aí, foi a uma melhor bela escolha história. que eu fiz. Não mudaria uma vírgula dessa história, porque ela é uma bênção. Amo esse tio dela aí. Não, pelo contrário, né, Raíssa? Eu acho que, inclusive, depois de você ter se tornado mãe... Mudou acho completamente que, a minha visão. Você virou muito mais guerreira do que você já, com certeza, já é. Eu já era bem adepta do tratamento, mas eu acho que isso te dá uma percepção maior. Você quer chegar mais longe, você Lógico. quer ver crescendo, se formando e tudo mais. Então, você se cuida mais, você tem que cuidar de outra pessoa. Depois que a gente vira pai, É. a gente muda muito. E aí, porque antes de ter ela, eu sempre pensava assim, ai, vou estudar. Aí eu estudava, mas eu ficava assim, estudar pra quê? Vou poder trabalhar, não sei o quê. Ficava com esse pensamento Perde um assim, pouco o pequeno, propósito, né?
mas eu vou fazer. Aí, mas eu nunca parei de fazer, eu sempre fazia tudo, terminei meus estudos, trabalhava, fazia tudo, fazia curso. Só que eu nunca pensava assim, vou comprar uma casa para mim, para minha filha, vou construir um patrimônio para ela. Eu não pensava nisso, que eu pensava assim, não ia ter ninguém, não ia ter uma filha, não ia ter nada, Como né, dizia na minha cabeça. eu vou morrer? Aquela visão de tipo assim, eu vou continuar vivendo, fazendo aqui, mas pra que projetar uma coisa grande lá pra frente se eu não sei o que vai acontecer? Só que na verdade ninguém sabe, né? É. Você sabe que eu estava acompanhando uma paciente recentemente, uma menina nova também que estava fazendo hemodiálise e tinha uma mãe muito presente, muito preocupada, muito cuidadosa. E aí a gente acabava se vendo sempre no hospital, a gente acaba criando um vínculo e aí eu acabei conversando, que eu também tinha filhos, né, pequenininhos e tal. E uma coisa que ela falou para mim foi muito impactante, que faz todo sentido, é algo tipo assim, antes da gente ser pai, a gente é estilingue. Depois que a gente é pai, a gente vira vidraça, né? Você passa a ter medo, você passa a ter receio de tudo, você passa a pensar e se preocupar. Se preocupar muito mais, exatamente. Você aumenta o limiar, né? Quando você é jovem, você não é pai, você pensa no dia, na festa, o que eu vou fazer no carnaval. Exatamente. Né? Tá bom pra poder... Exatamente. ir Agora, a ali. partir daquele momento, eu preciso pagar a mensalidade do ano que vem, né? Da plano de escola, saúde. né? O que seja, né? Você cria, eu preciso... O que vai acontecer se eu faltar? Exatamente. Fora os Como que desafios vai ficar? inesperados. O que vai- Fora os inesperados, né? Então, assim, muda o limiar. E essa mudança de limiar do paciente renal, eu acho que ela é muito mais profunda, porque, como eu contei a história do Dr. José Luiz aqui, ele viveu por muitas décadas achando que o limiar dele era curto, né? Eu me lembro quando o filho dele se formou, não, quando o filho dele entrou na faculdade, né? Eu me lembro ele falando, pô, eu não achei que meu filho ia entrar na faculdade. Eu não achei que fosse ver. Exatamente. Eu me lembro disso, que eu acompanhava bastante ele. Então você tem, às vezes, uma visão que está ali a curto por questões da ansiedade, da sua situação, e de repente você ganha uma criança com uma decisão, assim, dificílima que você fez. Se não é a mais difícil que eu já ouvi até hoje, é uma das mais difíceis. E de repente o seu limiar muda. Agora, olha, o que vai acontecer quando eu faltar? Eu lembro que eu tava no carro e aí eu, do lado do meu ex-marido, ele falou assim, eu não tenho o que falar, a decisão é sua. Eu nem posso falar pra você prosseguir com a gestação, que seria muito egoísta da minha parte, tem 5 anos que você tá na fila. E nem posso falar pra você abrir mão da nossa filha, do nosso filho. A gente ainda não sabe o que é, a gente também não sabe se vai pra frente, a gente não sabe, é muita incerteza. Então, essa decisão é sua. E eu falo assim que, geralmente, nas horas das suas decisões mais difíceis, você tá sozinho, né? Você não pode contar com a opinião de outras pessoas, porque é uma coisa que vai afetar diretamente a sua vida. Tanto que o pessoal fala, mas... muita gente já falou pra mim, eu não sei se eu teria abrido mão do transplante para prosseguir com a gestação. Provavelmente eu teria encerrado a gestação ali, naquela oportunidade. Eu falei assim, mas cada pessoa... Acho assim, que E tudo que transplante também não é uma acontece certeza, leva... né? Sim. Eu acho que tudo que acontece... Só na hora ali que você sabe, né? Eu cresci sem a minha mãe. A minha mãe faleceu, eu tinha 3 anos. Então, esse fato de eu poder ser mãe e de estar tendo essa oportunidade, apesar da doença renal, para mim foi uma coisa assim que para mim já era um milagre. Gente, eu engravidei com ovário policístico, Eu acho que é isso, Raíssa. hemodiálise, com todas as dificuldades que os médicos, quando faziam meus exames, eles falavam assim, não tem a possibilidade dela ter engravidado naturalmente. Não existe essa... Gente, tá aqui. Como é que eu vou abrir mão disso agora, né? Aí eu falei assim, gente, não chega nem a ser uma opção. Eu fiquei mais abalada, assim, porque... Acho que todo mundo fica falando na sua cabeça, você fica assim, gente, mas eu não quero fazer isso. Pra mim, o rim era o que menos importava naquele momento. Eu queria achar um obstetra que fosse me acompanhar, que fosse acompanhar a minha gestação. Eu não queria saber de transplante. Mas aí fica todo mundo falando na sua cabeça. Eu lembro que teve uma hora que eu falei assim, não é uma opção. Eu só olhei pro Paulo, que é o pai da minha filha, eu falei assim, não é uma opção. Eu não vou tirar... Não tem a menor possibilidade. Se for a vontade de Deus de encerrar minha gestação agora, depois eu desligar o telefone, tá ótimo. Eu fiz o que meu coração mandou. Não podia estar grávida, estou grávida. Então, isso aí pra mim já é a resposta de tudo. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Poucas as especialidades que conseguem te dar tantas histórias e, assim, algumas tão de tamanha resiliência como essa, né? Eu acho que, lógico que tem especialidades muito bonitas, mas acho que a nefrologia me deu, assim, muitas histórias em que, pô, eu refleti muito e mudei muito com base na superação deles
E, enfim, eu brinco até com o André, né? Que corre com o André, faz diálise do lado do Arthur ali, no primeiro turno, né, Arthurzão? E eu falo pro André, eu falo assim, eu sempre gostei de correr. Eu sempre tentei levar os treinos a sério e tal, mas nunca, né? Nunca fui tão correto assim. E aí, numa brincadeira, o André também gostava de correr, ele começou a correr, e aí a gente falou assim, pô, vamos fazer uma corrida junto? Eu falei, pô, vamos. Mas agora eu vou ter que treinar, porque se você acabar a corrida ou não, vai pegar Vai muito ficar mal pra feio mim. pra mim. E aí eu acabei começando a treinar, meus filhos nasceram, eu falei assim, pô, eu quero ser exemplo pra eles. E aí, no fim, eu brinco que o André me ajudou muito mais do que eu ajudei ele. E Entendeu? aí? Eu acho que é essa Vira uma troca, troca, né? exatamente, essa troca que a gente tem na nefrologia, na diálise, pô, não tem Você preço. acaba vendo o pessoal ali da diálise mais do que a sua própria família, muitas vezes, né? Você vê Forma uma todos os família dias renal aquelas mesmo. pessoas. Então, você realmente faz... As pessoas acabam sabendo das suas histórias, da sua vida, Sim. o que você passa no seu dia a dia. E cada paciente tem o seu problema, eu divido o problema com todos, porque a gente tá lá todo dia verdade. também e estando junto, então... E com as redes sociais, né, esse alcance vai além da clínica. Você acaba tendo contato com pacientes do mundo inteiro. Não, o Arthur direto me manda, porque você também recebe pergunta técnica Eu que ele tenho não uma sabe pergunta pra responder, você responder. ele me manda, eu falo, bom, aqui acho que dá pra responder assim, Não, o ou pessoal assim, da Arthur... guerra mandava mensagem Na Ucrânia? pra ele, na Ucrânia. Quando- É mesmo? Em subterrâneos, Foi, lá foi fazendo muito, diálise. foi muito trágico o que aconteceu com as clínicas lá. Mas o mais surpreendente pra mim foi quando eu comecei a ser seguido por um monte de perfil de ucranianos. E aí, eu sei ler um pouquinho de russo, eles mandavam uma mensagem que eu nunca entendia, eu jogava no tradutor. E até hoje, paciente que transplanta manda pra mim, olha, transplantei aqui, então eu sei como funciona o sistema de transplante da Rússia. Durante o ápice da guerra, Eles uma mandavam imagem, vídeos, né, no uma subterrâneo. imagem nossa. chocou muito, que foi eles desceram com as máquinas pro subterrâneo do hospital. E eles ouviam, ele mandou o vídeo do alarme de bomba, de ataque aéreo. E eles estavam ligados nas máquinas. E é horrível. Você tá ligado na máquina sabendo que vai acontecer uma explosão perto de você, você não pode correr. E o que mais chocou foi uma entrevista da enfermeira-chefe. Que a equipe de enfermagem em nenhum momento quis deixar o hospital. Saiu. Ficou com eles lá. E até uma cena teve, bem forte do teve vídeo. um atentado na porta de uma clínica lá. E esses pacientes eram de outras cidades e ficou todo mundo morando no hospital. Porque eles não tinham como voltar para casa, porque você não sabia se ia chegar no outro dia. E aí você percebe, numa situação inesperada, que ninguém esperava uma guerra. Começou uma guerra, um tratamento que não pode parar. Como é que chegam os insumos? Energia elétrica. Energia elétrica, e você tá ali como acompanhando, querendo ou não, por ter feito uma amizade ali via internet. Eu nunca vi essas pessoas ao vivo, mas elas entram em contato. E é algo assustador de você pensar, pô, e se tivesse sido aqui? Se tivesse sido A comigo? gente tá preparado para esses desafios inesperados? Você acha isso? Eu acho que pouquíssimas clínicas estão. Pouquíssimas clínicas estão. Olha, Dr. Rubens, a gente já conversou com o Dr. Bruno, a Raíssa sabe. Nós temos clínicas no Norte e Nordeste que não tem insumo para amanhã. A gente não está preparado para o esperado. Isso é verdade. Para o inesperado, então, pouquíssimas clínicas estão preparadas. E que recado que você deixa para os seus pacientes pares, Para minha família renal, para sua família renal, para o Dia Mundial do Rim? O que você acha? olha, nós já estamos dialisando. E eu acho que é fundamental a gente se preocupar também, não ser só o motivo de preocupação, mas se preocupar com quem está à nossa volta. Incentive a fazer os exames, a fazer o exame de creatina, incentive a descobrir como está a função renal. Porque, se descoberto a tempo, você pode evitar que um familiar, um amigo, um conhecido vá para a máquina. Ou atrasar o máximo possível disso. Então eu acho que o principal recado é esse. Cuide de quem você ama. Cuide, não seja só cuidado, mas cuide também de quem você ama. Informe, oriente e leve informação, porque informação salva a vida.
Você, Raíssa, é difícil depois de uma frase boa assim. É difícil superar ele, né? Ele vem pra lacrar. Pede pra edição colocar sua antes da dele. Né? Por favor. O que eu tenho para dizer, eu acho que a gente tem ganhado visibilidade, a gente tem ganhado um lugar mais visível, porque falar de hemodiálise antigamente era falar sobre a morte. Todo mundo falava que, não, fulano morreu, fez hemodiálise e morreu. E a gente está se mostrando com essas campanhas, a gente está levando o nosso nome mais à frente e a gente está ganhando essa visibilidade, então vamos fazer valer essa visibilidade, vamos orientar as pessoas que a gente conhece, orientar os nossos amigos, familiares, porque a gente acaba evitando que essas pessoas entrem também na máquina, ou façam um tratamento conservador, ou se automediquem e criem um quadro agudo ou qualquer coisa. Assim, a gente não só ajuda quem faz o tratamento, a gente ajuda também todo o nosso ciclo que está à nossa volta. Se cada um fizer um pouco, se cada um der uma informação correta, orientar que procure um nefro, orientar que procure uma assistência médica adequada, qualificada, acho que a gente vai conseguir reduzir alguns números que têm acontecido, muitas vezes por falta de orientação, por falta de informação. E informação é tudo, não tem como bater esse slogan, porque informação realmente salva. Então, se você sabe dessa informação, passe adiante, fale para as pessoas não só sobre o tratamento, sobre doação de órgãos, sobre todo esse convívio que a gente não ouve tanto falar, mas que existe, está aí, cada vez mais os números vêm crescendo e a informação pode salvar, sim, várias pessoas. Muito bom. Doutor Bruno, que recado para o Dia Mundial do Rim? Eu acho que o que eu queria passar é, independente dos temas que sempre o Dia Mundial do Rim nos dá para a gente debater em cima, é muito válido porque eles puxam esse tipo de discussão onde a gente consegue um tempo de qualidade para sentar, escutar histórias inspiradoras, mas eu acho que o que eu deixo é parabenizar o Arthur e a Raíssa por puxarem o movimento, porque vocês também carregam esse tratamento, mas nem por isso vocês deixaram de falar. Um paciente homem deixou de falar dos problemas, não se escondeu. Então, parabenizar o movimento de vocês, e o quanto vocês precisarem de mim para continuar esse movimento, eu vou estar sempre à disposição, mas tentem não parar, porque o que vocês fazem aqui com certeza vai acabar salvando alguém. Eu acho que esse tipo de informação que vocês trazem é fundamental. Fala aí, você também você, agora encerra, Dr. Rubens. Eu queria agradecer essas histórias fantásticas que vocês presentearam a gente. A gente podia estar aqui falando mais 6, 7 horas, mas o pessoal ali atrás da câmera já ia estar caído no chão, já daria toda essa questão. Eu queria agradecer muito a vocês, as histórias inspiradoras que vocês trouxeram. Obrigada. As histórias de mostrar um lado muito complexo da vida, as decisões que você tem que fazer nesses momentos. É óbvio que vocês dois são a absoluta exceção, né? Isso a gente sabe e vocês sabem. E essa exceção de vocês têm que usar para o bem, Sim. né? Essa é a recado. O recado para o Dia Mundial do Rim é: previna-se, né? Previna-se sempre, faça o controle sempre, porque mesmo sendo as exceções de histórias fantásticas de vocês, é uma história muito complexa, que se puder evitar, evite. Sem dúvida. Né? E eu acho que a gente fica por aqui nesse podcast, nessa conversa fantástica que eu tive com vocês, aprendi bastante, o Bruno aqui do lado, sempre colocando, agradeço tudo, e que todos tenham um Dia Mundial do Rim para refletir exatamente o que querem para o seu futuro. Muito obrigado, até a próxima.